Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Peço a vocês que já vai deixando aquele like. Não se esqueça de hypar o nosso vídeo, do lado de inscrever-se. Tem a opção hypar, que assim você irá nos ajudar a trazer mais conteúdos. Rapaz, mídia palmeirense bastante preocupada. Acabou o dinheiro no porco. Contra isso, o Flamengo continua no mercado da bola, muito próximo de oficializar a contratação de Paquetá. Tá certo já o Paquetá? Já confirmou? É isso mesmo? Vai para o Flamengo? E aí a gente faz um paralelo com as nossas contratações. Como que tá o caso do Paquetá, TH? O caso do TH do Paquetá. Do Paquetá, TH. Então, o Flamengo fez uma proposta para o West Ham, né? Já tinha entrado em acordo com o jogador, é isso que mais me chama a atenção, né? O Paquetá está disposto a voltar ao Brasil já agora, com 28 anos. Acho que ele tem muito mercado para a Europa, inclusive fazendo hora extra, né? No West Ham, porque para mim é muito bom jogador, não é do nível do West Ham, assim como o Bowen, que é atacante de lá, e enfim. Se você tira esses dois jogadores, aí você tem a convicção de que o West Ham será rebaixado, né? Para quem não sabe, lá são 3 rebaixados, né? Por edição, e o West Ham tá lá na Betano, dentro da zona do rebaixamento, né? E bem distante do primeiro fora. Então, tá brigando contra o rebaixamento. Eu acho que esse é um dos motivos que vai fazer o West Ham não liberar por agora. O segundo é que dá para fazer muita grana com o Paquetá dentro do mercado da Premier League, né? Você vê o próprio Semenyo, que foi para o Manchester City por uma bala absurda, inclusive o próprio Paquetá, 2 anos atrás, ele tinha, né? Tudo para ir para o Manchester City, acabou não dando certo pela aquela questão, né, dos cartões amarelos, da investigação que teve, e aí teve uma recomendação, né, da Federação Inglesa para não contratar ele, porque supostamente ele poderia ser punido, acabou que não veio, só que nesse período ele ficou, né, sentiu porque realmente mexe muito ali, né, são muitas situações e, pô, o quanto ele deve ter sido massacrado ali também, né, nas mídias por conta dessa investigação que estava sendo feita, enfim. Mas inicialmente o West Ham negou essa proposta do Flamengo, né? Eram 35 milhões no total, 30 milhões ali, mais 5 de bônus. O West Ham entende que ele vale mais e realmente vale muito mais do que isso, principalmente como eu falei, se ele for vender, sei lá, o próprio Paquetá para o Manchester United, vai vender por muito mais, porque o Paquetá tem muito mercado ainda, como eu falei, fazendo hora extra lá. E eu, como palmeirense, espero que ele não venha para o Flamengo, porque para mim ele é craque. Aqui no futebol brasileiro ele é craque, ele é muito acima da média. Tem esse detalhe do olhar, né, dos brasileiros que vão ter do Paquetá por ele não ir tão bem na seleção brasileira ou algo do tipo, mas o jogador Paquetá, ele é muito bom, muito acima da média, agregaria demais. E até curioso, né, que nem se falava do Paquetá esses dias, mano, nem se cogitava isso, porque pô, o cara tem 28 anos, é titular na Premier League e tal, por mais que seja no atual West Ham, né, só que do nada, o Fabrício Romano joga lá no Twitter que tá acertado com o Flamengo e aí tá em negociação. Você, ô louco, velho. Aí o Flamengo já tá com, né, já tá com hack ali, porque por mais que tenha sido revelado pelo Flamengo, pro futebol brasileiro, como eu falei, não sei a opinião de vocês, mas pro futebol brasileiro ele é craque. E aí tem eu acho que o olhar de forma geral, o Paquetá não é tudo isso, ele é meia boca, algo do tipo, muito porque a maioria assiste só a seleção brasileira, né? E, pô, a seleção brasileira nos últimos anos ninguém joga bem, né? Nem mesmo o Vini Júnior, que já decidiu o Champions League, é craque do Real Madrid, não consegue jogar lá, mas o Paquetá faria muita diferença aqui no Flamengo. E veremos, né? Eu acho que tem todo o mês de janeiro ainda para tentar essa negociação, mas o maior problema, o Pedro, é justamente o fato do West Ham estar brigando contra o rebaixamento. Imagina, você está brigando contra o rebaixamento e vende o craque do seu time, né? Que é o Paquetá ao lado do Boa. Então, é o maior problema, eu acho que para o Flamengo é justamente isso. E, Amário, para você, essa chegada do Paquetá no Flamengo claro, óbvio que é um risco para qualquer outro time, né? Pô, você o Flamengo já tem um time estruturado, já tem um meio-campo muito bom. A chegada do Paquetá teria que, obviamente, haver uma resposta do Palmeiras, mas como que fica a sua expectativa? E aí depois eu falo da minha expectativa em cima do Paquetá. Como que você analisa essa contratação do Flamengo? E para você muda muito, faz com que o Flamengo ainda se distancie mais. Você acredita nessa possibilidade do Flamengo
talvez brigar não só pelo Brasileirão, ou conseguir todos os títulos, por exemplo, fazer uma campanha perfeita onde conquiste todos os títulos com essa chegada do Paquetá? Cara, o Paquetá vai ser um movimento diferente desses outros grandes nomes que vem vindo para o Brasil, porque ele é um cara que tem mercado de Europa, na minha opinião, né? Ele tá aí com 28 anos. Tem um pouco do que ele falou sobre isso, né? As impressões dele. E aí teve uma página aqui também, que é a Porco no Grau. Uma página grande até do Palmeiras, que sempre repercute várias coisas. Eles falaram o seguinte, ó, Flamengo terá um meio campo com Paquetá, Jorginho e Arrascaeta em 2026. Ou o Palmeiras fecha com o Almada e o Fabinho, ou 2026 vai ser muito pior que 2025. E aí também nós temos a informação apurada lá pelo Paparazzo Rubro-Negro, de que o West Ham está falando em valores ali de 40 a 50 milhões de euros para liberar o Lucas Paquetá. E o Flamengo pretende chegar nesses valores, perto desses valores sim, para ter o jogador. Se o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros para o Caio Jorge, eu vejo muito provável que ofereça 40, 41, 42 que seja, para o Paquetá. Você acha que vale tudo isso? Aí depende do seu projeto esportivo. É um cara que é identificado com o clube, é um cara que tem um futebol que aqui no Brasil sobra, é um cara que topou voltar, é um cara que até ontem estava no radar do City, do Manchester City, é que aconteceu aquilo, então aí acabou travando a negociação naquele momento. Então, é um cara que aqui no Brasil ele vai sobrar. E isso deixa os rivais em alerta. É aquele negócio, meus amigos. 2026 tende a ser mais difícil que 2025, tende a ser. Claro que às vezes não, às vezes, mas tende a ser. Tende a ser. E sobre o Palmeiras, Neto, alguma novidade? A única novidade é aquele zagueiro lá da Premier League, que agora é a bola da vez lá no Palmeiras, mas eu nem vou me dar o trabalho de conversar sobre isso aqui. Pior que é um cara mega desconhecido, é um cara que, se eu não me engano, ele tá no West Ham também, viu? Mas ele é banco de reservas. A classificação do West Ham já não é muito boa, eles estão em 18º no campeonato inglês. É bem provável que seja por isso também que o Paquetá topa vir, meu. Pô, é melhor tu ser o rei no Brasil do que você ser na Inglaterra, né? E aí o cara, ele é banco de reservas na zaga, parece que do West Ham, um jogador lá. Pra ser bem sincero com vocês, eu nem lembro o nome do camarada. Bom, aí vamos falar de moral, competência, tudo, né? Velho, força, é o Flamengo, né? Flamengo no mercado realmente é muito forte. A gente vê que está indo atrás de vários jogadores aí. Tem uma resistência grande aqui no Brasil, até por causa daquelas declarações do BAP, em que ele falou que tá cheio da grana, que tem 1 bilhão para gastar, aí todo mundo quer tirar uma casca. Mas, né? Se você quer criar um app, mas não faz... Tem o time do Paquetá, que está aceitando aí a vender o Paquetá. O Paquetá já se acertou com o Flamengo, segundo matéria do Coluna do Fla, que ele tem interesse em voltar ao Flamengo, já destacou isso para o clube dele, já falou que quer voltar para o Brasil, pro Flamengo. O Flamengo já acertou salário, já acertou tudo com o Paquetá. Falta agora o West Ham, que é o time do Paquetá, liberar ele. Tem-se uma previsão aí, segundo o PVC, que é o Paulo Vinícius Coelho, que pode ter o Paquetá em março. Parece que eles estão, dependendo dos resultados lá, porque o West Ham tá mal pra caramba, e dependendo de como for o caminhar aí da Premier League, pode liberar o Paquetá já em março, e o Flamengo pode contar com ele em março. A confiança é muito grande de que a vontade de Paquetá vai prevalecer e ele será jogador do Flamengo em 2026. O West Ham rejeitou a primeira proposta de 30 milhões de euros, mas não causou nenhuma surpresa na Gávea. O Flamengo está preparando uma oferta de 35 milhões e acredita comprar o jogador por esse valor ou até 40 milhões de euros. Olha, tá indo pra cima, hein?
O Paquetá já pediu para não enfrentar o Queen's Park Rangers, mas vai jogar contra o Tottenham no sábado. Ele tinha uma pequena lesão contra esse time, o Queen's Park Rangers, não vai forçar a barra para sair, mas deixou claro o seu desejo de jogar pelo Flamengo. Então, com o West Ham brigando pelo rebaixamento, há 3 hipóteses. Uma, vir para o Rio assim que o negócio for sacramentado, claro, se isso se confirmar. Segundo, vir para o Flamengo em julho, depois da Copa do Mundo. E a terceira hipótese, fechar a venda para julho e liberar no final da janela brasileira em 3 de março. Agora, se o West Ham não acreditar mais na permanência da Premier League e tiver quase certeza do rebaixamento, libera o Paquetá em 3 de março. Aí a torcida do Flamengo vai para a festa, né? É o sonho dos flamenguistas o Paquetá de volta aqui, hein? Que coisa, hein? Isso que é, vamos falar a verdade, moral, né? Porque o cara quer voltar, com certeza deve ter diminuído o salário, né? Tem vontade de jogar de novo. É moral, é força, é competência também da diretoria do Flamengo, é a força do Flamengo, a força da nação rubro-negra. Lucas Paquetá, que para a Europa, cara, eu acho que é um jogador que hoje 35 milhões de euros, que poderia ter sido vendido para o Manchester City antes de toda a polêmica que teve na carreira. Mas, cara, o Flamengo dá um salto se contratar, hein? Eu vou me apegar em 2 jogadores para comentar sobre o Lucas Paquetá. Ele pode ser um 8, ele pode ser o 10, ele pode ser um meia aberto. O Flamengo ele se dá bem com mais de um meia, né? E o Lucas Paquetá ele é um jogador que agrega valor aqui no futebol brasileiro. Se a gente olhar o que o Almada e o que o Luiz Henrique construiu aqui e projetar o que eles podem fazer na Europa, a gente vai entender o seguinte, que na Europa são bons jogadores assim como são aqui. Mas aqui no território brasileiro sobram. E o Lucas Paquetá também sobra no território nacional. Então, de fato, se o Flamengo consegue essa contratação, 2 coisas estão acontecendo. Que o futebol brasileiro está indo para 35, 30, 40 milhões de euros. E isso pode abrir uma situação muito ampla para o futuro, para o futebol brasileiro. E uma coisa que eu não imaginava... A infantaria chega. Que é o time brasileiro gerando e inflacionando o mercado europeu. Porque veja se eu estou errado. O Paquetá não tende a sair por esse valor de mercado para time nenhum da Europa. E o Flamengo vindo e posicionando um interesse de 40 milhões, de 35 milhões, o Flamengo valoriza o jogador de fora para dentro. E aí o que acontece? É bom até para o jogador, caso que aconteceu com o Caio Jorge, que recebeu um novo contrato, pode acontecer com o Paquetá na Europa. Mas tudo indica que se o Flamengo forçar nessa negociação, consegue. E aí fica um recado pro Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus era um jogador que poderia estar retornando aí pro Brasil também já. Tem um valor de mercado parecido que o do Lucas Paquetá. Os valores se equiparam aí dos dois. E o Paquetá ele sobe um patamar do Flamengo porque ele pode jogar em várias funções. Eu acho inclusive que... Vai acertar, gente. O Flamengo mesmo desmente, mas tá aí, Fabrício Romano e o The Guardian. Ó, The Guardian, gente, é um portal inglês que colocou aqui, ó. The Guardian colocou aqui, ó. Lucas Paquetá pediu para não jogar pelo West Ham e quer se juntar ao Flamengo. Tá vendo aí, Anderson Barros? Tá vendo aí, Leila Pereira? O The Guardian, portal inglês, Premier League. Lucas Paquetá, jogador de seleção brasileira. Já acertou com o Flamengo, gente. Vai ser só uma questão de detalhe. Quando o jogador quer ir embora e o Flamengo está desmentindo ainda. O The Guardian já disse que o Lucas Paquetá pediu para não jogar. Ou você vai acreditar em quem? No Anderson Barros? No Abel Ferreira? Que pediu um monte de jogador que não entrega nada. Trazer o Almada é obrigação. É obrigação de vocês, incompetentes da diretoria do Palmeiras. Vocês que trouxeram um zagueiro canhoto, trouxeram o Mikael, o Beto Fuscão, pagaram uma fortuna. E agora tá lá, foi lá jogar com o Messi, que vai entortar ele. O Mikael vai ter que chamar um ortopedista, de tanto que vai ser entortado, vai entortar a coluna do Mikael. Pedido de quem? Da torcida do Palmeiras? Ou do seu Abel? Ou do Anderson Barros da Leila?
que contrataram um jogador ruim, sem falar de outros, né? É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte que eu preparei para vocês com as principais reações da mídia palmeirense. Já estão preocupadíssimos aí com o Mengão, Flamengo no mercado da bola. E Vap aí tá fazendo por onde, né? Prometeu que o Flamengo ia gastar, já gastou aí na primeira contratação de Vitão. E agora pode trazer Lucas Paquetá pagando em torno de 35 a 40 milhões de euros na cotação atual, um pouco mais de 230, 240, 250 milhões aí para trazer um jogador de 28 anos do West Ham, jogador de seleção brasileira. Mas vamos deixar aqueles créditos de direitos autorais para o canal New York Clips, também Opina Porco, Deixa o Palmeirense Falar, é o Insta Verde aí do Fernando do Insta Verde, e também para o canal Turma da Amendoim. Todos os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Galera, muito animado aí com esse mercado da bola. Lucas Paquetá pode chegar no Mengão, é real, o jogador já deu ok, já tem aí um acordo entre Flamengo e Lucas Paquetá. O jogador já falou que quer voltar para o Mengão, seria a maior contratação do futebol brasileiro na temporada 2026, disparado, porque ele é muito mais jogador do que Gerson. Mas deixa aquele like, não se esqueça de hypar nosso vídeo, do lado de inscrever-se vai ter a opção hypar. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.